Meu nome é Débora, tenho 45 anos, fui mãe bem jovem e quando meu filho ele tinha 6 anos de idade, ele teve uma gripe muito forte. E ali o médico examinou, prescreveu as medicações referentes àquele quadro, mas aí ele falou assim para mim, passa com ele no especialista, no cardiologista para avaliar porque eu estou ouvindo um sopro no coração dele. Para nossa surpresa, o nosso filho tinha um problema congênito muito grave, que se chama estenose da válvula aórtica. Indicaram para nós e aí nós entendemos de fato que era algo muito, muito grave e ele corria risco de falecer, de morte súbita, então ele não podia mais correr, andar de bicicleta ou chutar bola, coisas que ele tanto amava fazer. Meu nome é Amanda Totti, eu acabei de celebrar a vida, estou com 46 anos. Bom, meu dia a dia, né, depois que eu passei por uma situação de câncer, é cuidar da minha saúde e cuidar também das coisas do Senhor, porque juntamente com meu marido, nós cuidamos aqui do Ministério de Família da nossa igreja. Bom, a Gabriele é um presente do Senhor, né? Quando eu me casei, né, eu já estava assim, doida para ser mãe, mas nos exames deu que nós tínhamos dificuldade para ter. Mas através da oração, que o Senhor fizesse um milagre. Então, depois de 3 anos, o Senhor nos mandou a Gabriele. Por isso o nome dela, ela é uma enviada do Senhor. Então, veio a Gabriele com tanta dificuldade, e quando eu menos esperei, no aniversário de 1 ano da Gabriele, eu descobri que eu estava grávida da Julie. Meu nome é Maria Helena, tenho 60 anos e sou aposentada. Aprendendo a jogar tênis de mesa, mas estou aprendendo já a pegar raquete, acertar a mesa com a bolinha. Mais erro do que entra, mas tudo bem, eu estou ali firme e forte. O Paulo foi minha 3ª gestação e eu queria muito um filho. Ele só foi aparecer com 13 anos de casado. Então essa gestação era muito querida, muito desejada, muito esperada. Aí quando eu entrei no 6º mês de gestação, deu a pré-eclâmpsia. O nenê conseguiram segurar, né, por mais uns 15 dias só. E corria risco de vida, tanto eu como ele. O médico optou para retirá-lo, né? Eu tinha certeza que ia levar aquele bebê para minha casa. Aí eu falava, André, o Papai do Céu vai levar você para casa, nós vamos sair dessa, né? Pode ter certeza, que esse Deus que a mamãe serve vai tirar nós daqui. E não foi isso que aconteceu, né? Eu tive a alta, aí ocorreu óbito o meu filho. Então, aquilo que eu esperava tanto não aconteceu. Aí eu engravidei novamente de uma menina, a Ana Laura, e ela estava tudo muito bem, e eu fiz até um exame específico, tirei o líquido amniótico da placenta, um exame que é até bastante arriscado, mas nós decidimos fazer, e neste exame mostrou que estava tudo perfeito. Mas foi muito nítido, assim, foi muito real, eu senti. Aí eu virei para o meu esposo e falei, nossa bebê tá com um problema. Ele falou, não, fizemos os exames, tá tudo ok. Ele falou assim, olha, eu vi os dedinhos, a sua filha, ela tá perfeita, não pesou joia, ela tá perfeitinha, exceto o coração, que só formou o lado esquerdo. E ela tem uma doença que se chama hipoplasia do coração esquerdo. Só formou o direito, o esquerdo não. E é totalmente incompatível com a vida. Nasceu a Ana Laura, ela viveu um dia. E o engraçado, assim, que é a ligação de uma mãe com um filho como é forte. Porque eu estava no hospital, no quarto, eu sabia o momento que a minha filhinha estava sendo sepultada. Há 2 anos atrás, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Foi difícil, né? Apesar de ter um Deus tão fiel, que me preparou antes para isso, porque eu falei para o Senhor, né, enquanto eu estava fazendo os exames, que eu não queria ouvir de um médico o diagnóstico, mas eu queria ouvir dele como filha, e assim foi.
O Senhor foi fiel comigo, me deu uma palavra, porque eu falo que tudo que o Senhor nos mostra, Ele mostra também através da palavra dEle. E ali o Senhor falou para mim que eu ia passar por um processo, mas que não era para minha morte. Então havia uma promessa sobre a minha vida e foi nisso que eu me apeguei, na promessa do Senhor para minha vida. Aí na segunda gestação, tive um aborto. Uns 3 meses deu um aborto natural. Aí eu perdi. A idade já estava avançada, estava beirando os 40 anos. A frustração, né? Aí quando foi com 43 anos, veio o Paulo. Então o maior desafio meu nessa gestação seria eu vencer o medo da perda. Passado alguns anos, eu fico grávida da Maria Eduarda. E eu fiquei muito chateada, muito triste. Não recebi bem aquela notícia, porque eu tinha medo. Eu falava, vai acontecer tudo de novo. E aí, quando eu estava lá internada, no dia seguinte, o segundo dia de internação, que já era para ter a alta, entra o pediatra e eu toda feliz. Eu falei, ok, minha bebê tá bem. Ele falou assim, a sua bebê tá bem, tá tudo bem, só que eu tenho só uma coisa para te falar. Aí eu falei, meu marido estava perto, eu falei, o quê? Ela tem uma estenose pulmonar e a gente vai precisar acompanhar. Mas todos esses sofrimentos estavam nos levando nós queríamos achar uma fonte, algo que nos desse paz e tranquilidade. Nós começamos a procurar vários lugares para encontrar Deus de fato. E como eu falei, eu tinha uma angústia e uma tristeza muito grande. E após eu ter confessado Jesus e recebido Ele de fato na minha vida, nas madrugadas eu sentia um inundar, uma presença do Espírito Santo que era inexplicável. Até que um dia o Senhor, eu abrindo a palavra, Ele falou claramente comigo que o Vitor estava curado e que eu não precisava mais me preocupar, que o que ele tinha no coração era apenas uma marca para mostrar o que o Senhor de fato tinha feito na vida dele. A parte mais difícil da doença é você dar a notícia, principalmente para os filhos. A diferença é que naquele momento, né, do meu tratamento, a mãe, ela é uma cuidadora e eu fui cuidada por elas. A mãe é aquela que ouve e elas passaram a me ouvir. A mãe é aquela que ajuda e elas que me ajudavam. E naquele momento que nós estávamos ali na sala da minha casa para raspar o meu cabelo, eu ouvi a voz do Senhor. Elas estavam sentadas assim na escada e elas estavam chorando muito, eu também chorava, meu marido, mas o Senhor falou assim para mim, canta para mim. E ali eu comecei a cantar. E elas começaram a me olhar cantando, e aí elas chorando ali, e elas também foram envolvidas por aquilo, porque é um poder, né, em meio à dor, quando você adora. Algo sobrenatural, o Senhor toca profundamente a nossa alma, faz do momento do sofrimento um altar de gratidão. O papel da igreja foi primordial na minha história. Muitas vezes eu me via deitada na minha cama, sem poder me levantar por conta da quimioterapia que deixa o corpo extremamente debilitado. E naqueles momentos que eu não podia levantar da minha cama, o Senhor falava para mim, minha filha, as orações da igreja estão chegando. E eu era colocada de pé. Então, quando eu peguei o meu filho nos braços para levá-lo, eu louvei a Deus, glorifiquei a Deus, porque aí eu vi a resposta de Deus há tanto tempo orando. Então, esse menino que é o Paulo tem sido uma bênção para a nossa vida agora na velhice. Para quem imaginava que ia passar a velhice só em 2 pessoas, nós estamos 3. Então, isso para mim foi um desafio. O maior desafio, a maior interação de fé foi levá-lo ele para casa. Hoje, que eu acho que a parte mais interessante é que hoje o meu filho ele é um triatleta mesmo. Ele nada, pedala e corre. E ele está se preparando para um Ironman, coisas que os médicos falaram que, imagina, ele mal poderia ficar sentado no sofá.
E nesse meio tempo, nós também cuidando da Maria Eduarda, da estenose pulmonar dela, e aí também nós recebemos há uns 3 anos atrás a notícia que tudo fechou e curou e ela também está totalmente restaurada. É claro, o milagre ele é maravilhoso, não tenho o que falar, os meus filhos estão bem e curados. Eu lembro que antes eu falava, Senhor, eu só quero ver meu filho se formar, eu só quero ver ele terminar o ensino médio, depois a faculdade, e ele foi crescendo, hoje ele tem quase 30 anos, ele vai se casar em junho e eu estou muito feliz, ele está levando a vida dele normal. Então eu diria que em momentos de densas trevas, de escuridão, de problemas que todos nós vamos passar aqui, mas é para nós termos a certeza de que quando o Senhor ele está conosco, tudo fica mais tranquilo, Ele de fato nos consola. Deus é um Deus nos momentos bons, mas ali no momento da dificuldade, Ele está conosco e Ele tem um propósito perfeito para todas as coisas. O meu conselho é que você se apegue à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela que nos enche de esperança, é ela que renova, ela que nos traz fé, ela que nos dá direção, ela que nos ajuda, né? Ela que nos mostra o caminho. Então, nesses momentos difíceis, de dor, né? A palavra do Senhor, na hora da tristeza, ela é alegria. Na hora da dor, ela é ânimo, né? Na hora que você acha que tudo acabou, ela é esperança. Então, você se apegar à palavra do Senhor é o que faz a caminhada ir além, né? É você ver o caminho, né? Diferente, né? É a ótica de Deus, né? Você vê um caminho diferente para a sua vida. Você vê que você tem um Deus que está ao seu lado, que é fiel, e Ele promete: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, e eu estarei com você todo o tempo. Não desista. A fé, ela está conjugada à perseverança. Então, a gente tem que perseverar. Ainda que o caminho seja escuro, tenebroso, que você não vê o outro lado do fim. Mas que não desista. Porque a tua história, a minha história, a sua história, está na mão daquele que tudo pode, o poderoso. Então, Ele faz acontecer. Ainda que você não veja o outro lado, mas sabe que o Senhor está do outro lado escrevendo a nossa história. Então, se fortaleça no Senhor, e espera nele, e confia nele, porque Ele tudo fará. Mesmo que às vezes não seja conforme a minha vontade, mas a vontade dele sempre vai prevalecer, e a dele é boa, perfeita e agradável. Sim, Deus é fiel. Rememore. Mergulhe nas profundezas do seu passado, bem lá no fundo, no calabouço das dores experienciadas. Lá Ele estava, sim, Ele estava lá. Volte, caminhe sobre aqueles dias nublados, onde a chuva se misturava com as suas angústias e prantos, secando as suas lágrimas. Lá Ele estava, sim, Ele estava lá. A miséria da nossa temporalidade e na pobreza do nosso pecado, sua eternidade ecoa. O Maestro da vida nos convida a dançar, confiar nas melodias da sua rica bondade e graça. Histórias, mães, vulnerabilidades, delicadezas, bravuras, dores, vidas, doenças, filhos, milagres, lutas, dias frios, dias quentes, profundidade, altura, porvir, presente. Cantemos, pois fomos e somos sustentados pela sua fidelidade, e a sua fidelidade dura para sempre.